Olá, boa noite a todos. Daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde. Tens filhos? Os teus filhos costumam beber refrigerantes? Dás refrigerantes aos teus filhos? Então fica atento até ao final do vídeo porque eu vou falar hoje sobre este assunto e tu vais ficar informado se realmente vale a pena dar ou não dar refrigerantes aos teus filhos. Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, não sei quem foi. Boa noite, Nana Borralho. Boa noite, Eugénia. Olá. Bem-vindas. Obrigado pelos coraçõezinhos. Só aguardar mais uns segundos para ver se chega mais alguém. Ora, quem é que de nós nunca bebeu um refrigerante? Todos, provavelmente. Já bebemos uma Coca-Cola, um Iced Tea, uma Sprite, um Nectar. Olá, Eduardo, de Paris. Obrigado pela participação. Boa noite, Vítor Caiado. Bem-vindos. Boa noite, Margarida Guedes. Bem-vinda. Boa noite, Maria Pinto. Olá. Continua mais gente a chegar. Boa noite, Regina Maria. Obrigado pelo fiche, Maria. Acho que foste tu. Boa noite, Luís Martins. Olá, um abraço. Olá, Carsan Dias. Olá, Maria Pinto. Boa noite, beijinhos e abraços aí para vocês. E obrigado pelos corações. Obrigado. Boa noite, Patrícia Fonseca. Olá, Luís, um abraço. Espero que esteja tudo bem, que estejas melhor. Boa noite, Álvaro Panta. Um abraço também, bem-vindo. Boa noite, Rosário Salles. Olá. Obrigado pelos corações, a quem está a pôr. Boa noite, Van Ash Nicole. Não sei se percebes português. O nome dá a ideia de ser assim meio para o alemão. Boa noite, Luís Matos. Bem-vindo. E... já agora estão aqui algumas pessoas que eu não sei de onde é que são. Se quiserem escrever, enquanto eu aguardo só mais uns segundos, se quiserem escrever de onde é que estão a assistir. Olá, Rosário. De Santa Maria da Feira, já sei. Olá, Cristina Isabel. Olá, Álvaro Panta da Marinha Grande. Olá, Maria Cristina. A Maria Cristina, a resposta à pergunta, nunca, jamais. A pergunta que é dos refrigerantes. Maria Cristina do Algarve. O Luís diz que está melhor, ainda bem, Luís. Isso é que é preciso. Isso é que é preciso. Boa noite, Cristina Isabela. Olá, bem-vinda. E vamos dar início ao vídeo para que ele também não fique muito comprido. Então, qual de nós é que nunca bebeu um refrigerante na vida? Todos nós já bebemos. Os refrigerantes têm alguns problemas, alguns ingredientes conservantes, corantes, aromatizantes, que nós nunca deveríamos ingerir, mas além disso, tem uma coisa que é bastante prejudicial em todos os aspectos da nossa saúde, que se chama açúcar. Eu já fiz um vídeo em que falei sobre o açúcar. A Organização Mundial de Saúde diz que nós devemos consumir apenas, no máximo, 50 gramas de açúcar por dia, mas a realidade está muito acima destes números. Nós deveríamos consumir 1 kg de açúcar por ano e consumimos 70 em média. E isto é um problema grave, eu já expliquei noutros vídeos, aliás, um problema em relação a isto, mas hoje estava a ver aqui uma notícia de uma pessoa que, por beber um refrigerante, ficou com alguns problemas graves de saúde.
que eu já vou falar sobre isso. Mas existem centenas de estudos sobre os malefícios do açúcar no nosso corpo. E existe um que foi feito em 1968, que foi feito pela própria indústria dos açúcares, e eles esconderam o resultado do estudo. Eles esconderam os resultados deste estudo, que apontavam uma relação direta entre o açúcar e os cancros e os problemas cardíacos. Mas os problemas vão muito mais além do que isso. As nossas crianças comem muito açúcar desde muito novas. Nenhuma criança com menos de 4 anos devia de ingerir nada com açúcar. E eu vejo constantemente pais a darem gomas e outro tipo de coisas com açúcar a filhos, às vezes recém-nascidos. Já vi isto muitas vezes. Ontem, quando fui ao supermercado, estava um jovem à minha frente, para aí de uns 13 anos ou 14. As coisas que ele comprou foi 2 litros de refrigerante, um de sumo e outro, acho que era cola, e mais um pacote de sugos. Portanto, não é de admirar que o problema já começa muito cedo e é preciso ter algum cuidado com isto. Um dos problemas que acontece muito hoje em dia, que às vezes as pessoas pedem-me ajuda, que têm filhos que não conseguem estar atentos na escola, têm hiperatividade, têm déficit de atenção, são as coisas mais comuns. E existem algumas mães aflitas que me pedem ajuda, se eu tenho alguma coisa que eles possam usar para melhorar esse problema. Mas o problema pode melhorar a usar algumas das coisas que eu sei, mas o problema passa por reduzir o açúcar. E as pessoas não leem os rótulos, não fazem a conta aos açúcares, a quantidade de açúcar que estamos a ingerir por dia, porque as pessoas não leem os rótulos, não fazem essas contas, e realmente é um problema sério. Em relação aos refrigerantes, qualquer refrigerante, em média, tem 40 gramas de açúcar. Há uns que têm um bocadinho menos, há uns que têm um bocadinho mais. O problema também não é só o açúcar, há outras coisas lá envolvidas, mas só em açúcar são 40 gramas. Portanto, beber um refrigerante por dia já tem quase o açúcar todo que uma pessoa precisa por dia. E qualquer alimento que nós vamos comer já tem açúcar também. Alguns próprios da natureza. Pronto. Mas, por exemplo, há pessoas que os filhos começam, por exemplo, por beber leite com cereais. Os cereais, os pacotes de cereais, se vocês olharem para o rótulo, vejam a quantidade de açúcar que aquilo tem. Começa logo por aí. O leite também tem o açúcar do leite, que se chama lactose. Os outros açúcares adicionados nos refrigerantes chama-se sacarose. Mas começa, por exemplo, o pequeno almoço começa aí, depois se a pessoa come um pão com qualquer coisa já tem mais açúcar. Pronto. Logo ao pequeno almoço, normalmente, as crianças já vão para a escola com açúcar a mais do que aquele que é necessário durante um dia inteiro. Ou, por exemplo, um leite chocolatado. Se vocês lerem o rótulo de um leite chocolatado, vejam a quantidade de açúcar que tem. Mas também até os molhos que a gente compra feitos no supermercado têm muito açúcar. Os ketchups, até os iogurtes. Eu também estava ontem no supermercado, encontrei lá uma pessoa conhecida que me conhece e sabe que eu me preocupo com estas coisas, e começou-me a dizer assim: olha, eu não trouxe os meus óculos, não te importas de ler aí qual é a quantidade de açúcar que estes iogurtes têm, que é os que eu costumo comer. E eu fui ver e tinha quase 14 gramas de açúcar, um iogurte pequenino, quase 14 gramas de açúcar. Portanto, por isso é que eu estou sempre a recomendar que vocês, quando vão às compras, mesmo nos produtos que vocês acham que não têm açúcar, leiam no rótulo onde diz hidratos de carbono, dos quais açúcar, para verem a quantidade de açúcar que esses produtos têm. O ideal será 3 gramas de açúcar, 4 gramas de açúcar, nunca mais de 5 ou 6 gramas de açúcar por alimento, por 100 gramas de alimento, que é a tabela que nós temos aqui em Portugal, vem por cada 100 gramas, geralmente nos produtos. Mas existem, quando as pessoas começam a tomar conta
começam a tomar atenção a estas coisas, começam a tentar encontrar alternativas. E então, uma das alternativas que as pessoas tentam fazer é sumos de frutas. Em casa, fazer sumos de frutas. A fruta também tem açúcar, da natureza. Mas a natureza é inteligente e também colocou fibra dentro da peça de fruta. A fibra funciona tipo como um antídoto para o açúcar, para que ele seja libertado mais lento, para que não haja aqueles picos de produção de insulina pelo pâncreas, para que não haja esses picos. Mas realmente fazer um sumo de fruta, ao triturar a fruta, nós estamos a destruir a fibra. Ou seja, estamos a ingerir o açúcar da fruta sem fibra nenhuma, ou quase nenhuma. E isso vai fazer o mesmo efeito como se estivéssemos a comer um açúcar. Mas às vezes as pessoas também procuram, por exemplo, néctares, comprar néctares. Os néctares, por acaso, até é um dos que também tem bastante açúcar. Nós é que não lemos o rótulo para ver e achamos, como é néctar, como é de fruta, que será uma coisa saudável. E não é. Tem bastante açúcar. Pronto. Eu quis falar um bocadinho sobre isto porque eu acabei de ver uma notícia de uma senhora no Reino Unido chamada Mary Allwood. Ela começou por beber, como era uma pessoa muito ativa em termos de trabalho, com 26 anos apenas, começou por beber um Red Bull por dia. Mas como as bebidas energéticas, que é um problema também, as desportivas, as bebidas energéticas é outro problema, começou por beber um, mas passado algum tempo teve que passar a beber dois, porque o efeito já não era o mesmo, e depois três, e depois quatro, e depois cinco. E manteve esse hábito de muitos Red Bulls, neste caso, que é uma bebida energética, e até que ganhou peso também, que é resultado direto de quem come muito açúcar, mas houve uma altura que ela começou a ficar com dores. Então foi fazer um exame, e a descoberta do exame foi que ela tinha o fígado com o dobro do tamanho, normal. Os médicos estavam completamente convencidos que ela era alcoólica. O álcool é que costuma fazer aquele tipo de estragos no fígado. Mas beber refrigerantes não é melhor do que beber álcool. Não imaginem isso, porque não é verdade. E está aqui um bom exemplo disso. Além disso, ela tinha caroços fibrosos, células cancerígenas, no fígado. E depois, ao perceber-se disto, ela parou de beber o Red Bull. E o que é que vem logo a seguir quando se para de beber Red Bull, ou quando uma pessoa bebe muito álcool todos os dias e de repente quer parar de beber álcool? O que é que acontece? Uma coisa que nós vulgarmente chamamos de ressaca, que é a falta daquela substância no corpo que provoca mal-estar, distúrbios no humor, ansiedade e uma série de outras coisas. Mas não é nada fácil passar por esse processo de ressaca. E pronto, e algumas pessoas acham que o álcool é prejudicial, e mas os refrigerantes passam ao lado, e não é. Têm exatamente mais ou menos o mesmo efeito. Nem sei bem qual é que será pior, será o álcool, se será os refrigerantes, mas os efeitos maléficos são muito idênticos. Portanto, será uma coisa a ponderar. Se tu tens filhos e se dás refrigerantes aos teus filhos, é bom que penses duas vezes, que tomes atenção a estas informações, porque realmente não é uma coisa que seja muito saudável. Portanto, a única solução é nós começarmos a ler os rótulos e começar a tentar reduzir ao máximo a ingestão de açúcares, principalmente deste tipo de bebidas, que são coisas que nós não precisamos. Nunca. Eu também já fui criança, também já fui adolescente,
E também já fui adulto e também já fiz estas coisas todas, tanto em criança como em adolescente e como em adulto. Até começar a ter informações sobre isto e comecei a reduzir. Eu também adoro o sabor da Coca-Cola, foi uma coisa que eu deixei de beber. Aliás, deixei de beber bebidas à refeição, praticamente nunca bebo nada. Mesmo quando vou ao restaurante, se tiver companhia, sou capaz de beber um bocado de vinho, mas não, geralmente nem bebo nada. Deixei de beber refrigerantes, prefiro beber um copo de vinho tinto, que é bem mais saudável do que beber um refrigerante. Por exemplo, claro que um copo de vinho tinto para uma criança não faz sentido, mas também não faz sentido, agora vocês já sabem, também não faz sentido uma Coca-Cola, um Iced Tea, ou uma Sprite, ou um sumo de fruta, ou um néctar, seja aquilo que for, também não faz sentido nenhum, porque o efeito é exatamente o mesmo, não é benéfico para o corpo. Como eu estava a falar há pouco, existem muitos estudos que falam sobre o açúcar, que liga diretamente aos tumores, obviamente está diretamente ligado também ao diabetes, à obesidade, está ligado às demências, acelera todos os processos de demências, como o Parkinson, como o Alzheimer, por exemplo, o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3, e para todas as mães que têm filhos com déficit de atenção, já dei esta recomendação muitas vezes, mas é extremamente difícil porque eles habituaram as crianças desde pequeninos a ingerir coisas com muito açúcar, e isso é a causa direta do déficit de atenção das crianças na escola, da hiperatividade, é causa direta. Portanto, a única solução é parar de dar os refrigerantes às crianças. Claro que se der alguma coisa nutritiva, bastante boa, a criança melhora muito rapidamente desses problemas, começa a ficar com concentração, mas é necessário reduzir a quantidade de açúcar que se dá a uma criança. Principalmente estas que vão aqui nos refrigerantes, e que não é fácil de controlar, porque as crianças estão na escola, algumas escolas, penso que as leis agora mudaram há alguns anos atrás, mas algumas escolas, na altura que eu andava na escola, eles vendiam estas coisas na escola. Penso que agora já está um pouco diferente, um bocadinho para melhor, mas ainda há lá algumas coisas que não deviam ser dadas nas escolas, que são. Mas, portanto, ficam aqui estas informações. É um alerta para os pais que têm filhos pequeninos. Nenhuma criança deve ingerir açúcar nenhum adicionado de nada até aos 4 anos de idade. Eu tentei fazer isso com o meu filho. Não foi fácil, porque muita gente... lembro de um dia que cheguei aqui ao café e a senhora do café ofereceu-lhe uma goma e eu disse-lhe que não. E a senhora ficou muito ofendida comigo, coitadinha da criança, que estava-lhe a rejeitar uma goma. Coitadinha da criança, não. Eu é que tenho estas informações, eu sei, eu consegui aguentar ao máximo. De vez em quando, eu sei que havia um dos avós que dava um bocado de chocolate, de vez em quando havia... Pronto, há sempre alguém que tenta... Não é fácil nós fazermos isto quando temos filhos pequenos, mas eu tentei ao máximo. Pelo menos o meu filho ingeriu muito pouco açúcar até aos 4 anos de idade, e por isso mesmo é uma criança super saudável, que nunca teve problema nenhum, felizmente, porque eu tive alguns cuidados, como tenho este conhecimento, eu tive alguns cuidados quando ele era pequenino. Existem pais que dão a crianças recém-nascidas coisas doces com açúcar, e isso é muito mau. Uma criança que está a desenvolver o sistema imunitário ainda é extremamente mau para o futuro, para a saúde da criança. Por aí. Pronto, eram estas informações que eu queria ter dado para hoje. Não sei se alguém tem aqui alguma pergunta, vou só aqui voltar para trás. Se houver aqui alguma pergunta assim oportuna, eu posso responder. Chegou muita gente depois. Ora, boa noite. Muita gente. Maria Pinto diz que é a pior coisa que existe. É uma das. Porque existe em tudo. É uma das porque existe em tudo. O açúcar é adicionado até em carnes. Vocês vão comprar fiambre embalado, leiam o rótulo. Vejam lá, diz lá açúcar adicionado, diz lá a quantidade de açúcar. Desde quando é que os porcos e os cavalos, e seja lá o que for que o fiambre é feito, e o peru, desde quando é que eles comem açúcar? Nunca. Só que a indústria alimentar mete açúcar para nos viciar no sabor, para aquilo ficar saboroso, para a gente voltar a comprar daquela marca. É um dos truques que a indústria alimentar usa. E os iogurtes que ninguém devia comer também, porque têm altas quantidades de açúcar e proteínas desnaturadas, ninguém precisa, mas as pessoas continuam a acreditar que o iogurte é um alimento que
quando era feito de leite direto da vaca, que a vaca era saudável. O iogurte, como é fermentado, tem menos problemas na digestão do que o leite, mas não vale a pena. Industrializados, não vale a pena. Açúcar, é corantes, é tudo destruído, não vale a pena sequer dar esse tipo de coisas às crianças, nem nós ingerimos. Era uma coisa que eu também ingeria, também gostava e também achei que era melhor parar. Portanto, ficam as informações. Quem quiser põe em prática, quem não quiser não põe. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, metam coraçõezinhos. Se acham que esta informação pode ajudar outros pais a ter um bocadinho mais cuidado com a saúde dos filhos. Muita gente não sabe disto, porque eu vejo, quando vou às compras, eu vejo a quantidade de pais que compra uma quantidade enorme de açúcar por causa das crianças, e não só, mas realmente não é um hábito que seja saudável, desenvolve uma série de problemas depois a longo prazo e até a curto prazo, como por exemplo aqueles dois que eu falei, déficit de atenção, hiperatividade, entre outros. Mas estes são os mais comuns que as crianças têm hoje em dia quando estão na escola. Cada vez há mais crianças com este tipo de sintomas e quando os pais levam as crianças ao médico, o que é que acontece? Levam medicamentos geralmente para ajudar a acalmar ansiolíticos e nessa fase começa outro problema, que é a dependência dos ansiolíticos, que não resolve nada e basta parar de ingerir quantidades absurdas de açúcar que nós não temos noção. Portanto, obrigado a todos. No tempo da tua avó, Maria Pinto, era tudo bom. Era, não havia açúcares adicionados, era tudo mais nutritivo, não havia agricultura com pesticidas, não havia uma série de coisas, mudou tudo. Portanto, nós temos que nos educar, temos que nos informar destas coisas, temos que ter noção da realidade, porque senão não vamos conseguir ter nenhuma saúde, nem os nossos filhos vão conseguir ter saúde. E nós entramos numa geração em que pela primeira vez, e isto é verdade, pela primeira vez, os filhos vão morrer primeiro que os pais. Já está a acontecer. Os meus pais ainda apanharam uma fase de crescimento quando eles eram crianças e adolescentes em que comiam coisas da natureza sem químicos, e não havia esta quantidade de açúcar e não havia a quantidade de produtos industrializados. Eu já nasci num mundo cheio de açúcar. Portanto, eu lembro desde pequenino de beber leite com chocolate, leite com Nesquik, não era Nesquik, era Chuchard Express e Nesquik e esse tipo de coisas. Vejam a quantidade de açúcar que isso tem lá no rótulo. Os meus pais não sabiam, aquilo era doce, era mais fácil nós crianças ingerirmos aquele tipo de alimentos que se achava que era bom, né? O leite, por exemplo, também já falei sobre isso, mas que realmente não é. Portanto, se tu tens filhos, queres que os teus filhos vivam mais do que tu, ficam aqui estas dicas para de dar açúcar ao teu filho. Porque senão, como a Maria Pinto diz aqui muito bem, uma das consequências, que cada vez aumenta mais, é os diabetes. Obviamente, por causa do açúcar, está diretamente relacionado, mas não só, provoca problemas de coração, de obesidade, de falta de atenção. Está relacionado com todas as doenças, porque rouba nutrientes, está relacionado com os cancros também, alimenta as células cancerígenas. Portanto, são só motivos para parar de ingerir pelo menos tanto açúcar. 50 gramas é o máximo, a maior parte das pessoas consome 2, 3, 4 vezes mais do que isto todos os dias. E as crianças começam muito cedo a ingerir açúcar. Nunca dar açúcar a nenhuma criança até aos 4 anos. São as recomendações, são os estudos que existem. Foi isso que eu fiz com o meu filho e felizmente correu bem eu ter seguido estas dicas. Portanto, beijinhos e abraços. Eu volto amanhã. Obrigado a todos pelos corações. Se acharem que esta informação é importante, partilhem nas redes sociais, partilhem em privado com pais, porque eu também sou pai. E nós só não fazemos mais e melhor pelos nossos filhos porque não sabemos. Portanto, ficou aqui a informação. Agora, quem vir este vídeo já sabe. E por isso mesmo é que eu estou a pedir. Partilhem o máximo que vocês quiserem, porque estas informações podem ajudar outras pessoas que têm filhos também, a que os filhos sejam um pouco mais saudáveis.
Beijinhos, abraços, maiaja a todos. Eu volto amanhã às 21 horas. Tchau, tchau.